Se tornar absurdamente imune à opinião dos outros é parar de viver como um prisioneiro invisível, e agora mesmo você está preso, mesmo fingindo que não está. Cada crítica te fere, cada olhar te desmonta, cada comentário ecoa na sua cabeça por horas, às vezes por dias, e você chama isso de normal. Mas não é normal viver com medo do julgamento o tempo todo. Você molda sua roupa, suas palavras, seus sonhos para caber na expectativa alheia e depois se pergunta por que se sente vazio. Rumi passou a vida inteira apontando para essa prisão interior, o ego que mendiga aprovação e morre de medo de rejeição. E se você continuar assim, você não vai viver a sua vida. Vai viver a vida que os outros toleram em você. O custo é sua identidade, sua coragem, sua verdade. Existe um método real dentro do sufismo que corta essa dependência pela raiz, que muda o centro de onde você vive. E se você continuar comigo até o final, você vai sentir o começo dessa imunidade nascer dentro de você. Você não sofre por causa da opinião dos outros. Você sofre porque acredita que ela define quem você é. Esse é o ponto que ninguém tem coragem de encarar. Quando alguém te critica, não é a frase que dói, é o medo de que aquilo seja verdade. Quando alguém te rejeita, não é a rejeição que destrói você, é a sensação de que você perdeu valor. E enquanto seu valor depender da boca dos outros, você será manipulável. Sempre. Rumi ensina algo brutalmente simples. Você não é aquilo que o mundo pensa de você. Você é aquilo que permanece quando o mundo se cala. Mas você nunca experimentou esse silêncio, porque vive correndo atrás de aplauso ou fugindo de julgamento. No sufismo existe um conceito central chamado nafs. Nafs é o ego, essa parte dentro de você que quer ser vista, aprovada, elogiada, protegida. O nafs vive de comparação. Ele mede tudo. Quem é melhor, quem é pior, quem está te julgando, quem está te admirando. E enquanto você viver a partir do nafs, a opinião dos outros será seu oxigênio. Se elogiam, você sobe. Se criticam, você despenca. Você vira um elevador emocional controlado por estranhos. E isso é humilhante, mesmo que você nunca tenha admitido. Rumi não ensina a odiar as pessoas. Ele ensina a deslocar o centro. Ele fala sobre voltar para dentro, para o coração real. Aquilo que no sufismo é chamado de qalb, o coração espiritual. Não é emoção frágil, é centro, é eixo. Quando você vive a partir do qalb, você para de perguntar, o que vão pensar de mim? E começa a perguntar, isso é verdadeiro para mim? Percebe a diferença? Uma pergunta te escraviza, a outra te liberta. Agora seja honesto, quantas decisões você tomou só para não ser julgado? Quantas vezes você ficou em silêncio para não desagradar? Quantas vezes você diminuiu sua luz para não incomodar? Isso não é humildade. Isso é medo. E medo constante vira personalidade. Você começa a se definir como discreto, tranquilo, na sua, mas no fundo é só alguém tentando não ser atacado. Rumi escreve no Masnavi que o que te prende não são as correntes externas, mas as correntes invisíveis da sua própria mente. E a opinião dos outros é uma dessas correntes. Você imagina julgamentos que nem existem. Você cria tribunais na sua cabeça. Você se condena antes que alguém diga qualquer coisa. E então, mesmo quando ninguém está olhando, você age como se estivesse sendo observado. Isso é prisão mental. O método sufi para se tornar imune começa com uma ruptura. Parar de se identificar com a imagem. A imagem é aquilo que os outros veem. A essência é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Enquanto você investir mais energia na imagem do que na essência, você será frágil, porque a imagem depende do olhar alheio. A essência não. Faça um teste agora. Lembre da última crítica que te machucou. Sinta o incômodo. Agora pergunte: o que exatamente foi ameaçado? Sua verdade? Ou sua imagem? Quase sempre é a imagem. Você não ficou com dor porque perdeu quem você é. Você ficou com dor porque a narrativa que você queria que os outros tivessem sobre você foi arranhada. No sufismo existe o caminho da dissolução do ego, chamado de fana. Fana não significa desaparecer fisicamente. Significa deixar morrer essa identidade frágil que depende de aplauso. Quando o ego perde o controle, a opinião dos outros vira apenas som, não vira sentença. Não vira identidade, vira som que passa. Mas enquanto você proteger seu ego como se ele fosse você, qualquer palavra será uma ameaça. Você quer ser imune? Então pare de tentar ser aprovado.
A busca por aprovação é a raiz da vulnerabilidade. Rumi insiste na ideia de voltar-se para o amado, que no sufismo é Deus, o absoluto, a verdade maior. Quando você busca agradar o absoluto, você para de mendigar a aprovação do relativo. Quando seu foco é a verdade interior, a opinião externa perde peso. Isso não significa virar arrogante. Arrogância ainda é ego. A verdadeira imunidade é silenciosa, é firme. É alguém que escuta uma crítica e pergunta: isso é útil? Se for, ajusta. Se não for, solta. Sem drama, sem explosão, sem colapso, porque o centro não foi atingido. Imagine viver assim. Alguém fala mal de você e você não precisa se defender compulsivamente. Alguém não gosta de você e você não entra em desespero. Alguém te critica e você não passa a noite ruminando. Isso é poder real. Não é fingir que não liga, é realmente não depender. Mas para isso você precisa enfrentar algo desconfortável. Talvez você ainda não saiba quem você é sem o olhar dos outros. Talvez sua identidade inteira tenha sido construída em reação ao mundo, e isso dói perceber, porque significa que você nunca viveu a partir do centro. Rumi fala sobre polir o espelho do coração. O espelho sujo reflete distorcido. Quando seu coração está sujo de medo e necessidade de aprovação, você interpreta tudo como ataque. Quando o espelho está limpo, você vê com clareza. Nem tudo é sobre você. Nem toda opinião importa. Nem toda crítica é sentença. A imunidade começa quando você decide que sua dignidade não está à venda, quando você entende que ser mal interpretado é parte da vida, que ser criticado é inevitável, que agradar todos é impossível e que tentar fazer isso é a forma mais rápida de se perder. Então eu te pergunto, você quer continuar vivendo calculando cada palavra, cada passo, cada escolha com medo de julgamento? Ou você está pronto para deslocar o centro da sua vida para algo que não pode ser abalado por opiniões? Porque no momento em que você para de se curvar ao olhar alheio, algo estranho acontece. Você começa a falar com mais verdade, a agir com mais firmeza, a respirar com mais leveza. E isso incomoda quem ainda vive preso. E quando isso acontecer, quando sua liberdade começar a incomodar os outros, você vai precisar entender como sustentar essa posição sem cair de volta na necessidade de aprovação. E quando sua liberdade começar a incomodar os outros, você vai perceber algo que quase ninguém tem coragem de admitir. As pessoas que mais julgam são as que mais dependem da opinião alheia. Quem vive preso precisa que você também esteja preso. Porque se você se solta, você vira ameaça. E é aqui que muitos recuam. Você começa a se posicionar, começa a não se explicar tanto, começa a não pedir desculpa por existir e alguém reage. Um comentário atravessado, um olhar de desaprovação, um silêncio estranho. E nesse momento, o velho medo tenta voltar. O Naf sussurra. Volta para a caixa, é mais seguro. É aqui que a imunidade é testada. Rumi não ensinava conforto. Ele ensinava transformação. E transformação dói porque quebra dependências. Se você depende da validação externa, a primeira fase da liberdade parece solidão, porque você para de se moldar. E quando você para de se moldar, algumas pessoas se afastam. Mas entenda isso profundamente. Elas não estavam conectadas com você, estavam conectadas com a versão adaptada de você. E se alguém só gosta de você quando você é menor, isso nunca foi amor, foi controle silencioso. A imunidade à opinião começa quando você aceita ser mal interpretado. Isso é duro, porque todos nós queremos ser compreendidos. Mas o sufismo ensina algo radical. Sua verdade não precisa da aprovação de todos para continuar sendo verdade. Quando você entende isso, uma força começa a nascer. Você não entra em guerra, mas também não se dobra. Você escuta, filtra e segue, sem precisar convencer ninguém da sua existência. Pergunte a si mesmo, por que dói tanto quando falam de você? Porque você ainda está tentando provar algo. Provar que é bom, provar que é inteligente, provar que é digno, e enquanto você estiver tentando provar, você estará vulnerável. Rumi apontava sempre para dentro, para essa fonte que não depende de aplauso. Ele falava da experiência direta com o divino, que no sufismo é a lembrança constante de Deus, chamada dhikr. Dhikr significa lembrar, lembrar quem você é de verdade. E quem lembra sua essência não treme diante de opinião. Você não precisa se tornar frio, você precisa se tornar centrado. Frieza é defesa, centro é força tranquila. A pessoa imune não é aquela que ignora tudo, é aquela que não se desmonta por qualquer coisa.
Imagine uma árvore com raízes profundas. O vento vem, ela balança, mas não cai. Agora imagine uma árvore com raízes rasas. Qualquer vento vira ameaça. A opinião dos outros é o vento. Sua identidade é a raiz. Muitos vivem como folhas soltas, levadas pelo vento de cada comentário. Um elogio os anima demais. Uma crítica os destrói demais. Essa oscilação é exaustiva. E você sabe disso. Você já sentiu esse cansaço. Já sentiu essa necessidade constante de monitorar como está sendo visto? Isso consome energia vital. Energia que poderia estar sendo usada para criar, amar, viver de verdade. O método Sufi é simples e brutal. Troque o centro da sua vida. Pare de viver a partir do olhar externo e comece a viver a partir da consciência interna. Isso exige prática diária. Exige observar quando você está agindo só para agradar. Exige perceber quando você está se calando por medo. Exige coragem de dizer não sem explicar demais. E cada vez que você faz isso, um pedaço da dependência morre. Mas cuidado, o ego pode se disfarçar. Ele pode transformar sua busca por imunidade em orgulho. Eu não ligo para ninguém. Isso ainda é reação. A verdadeira imunidade é silenciosa. Você não precisa anunciar que não liga. Você simplesmente não depende. Se alguém te critica injustamente, você não entra em desespero. Se alguém te elogia, você não se perde na vaidade. Você permanece. Rumi falava da importância de atravessar o fogo interior. Esse fogo é o desconforto de não agradar, é o calor de ser você mesmo quando alguém não aprova. No começo queima, mas depois purifica. Você começa a perceber que nada terrível acontece quando alguém não gosta de você. O mundo não acaba, você continua respirando, continua existindo, continua inteiro. E então algo poderoso acontece. Você começa a respeitar a si mesmo, e o respeito próprio muda tudo. Porque quando você se respeita, você não negocia seus valores por aceitação. Você não ri de algo que te ofende só para não ser excluído. Você não muda sua opinião por medo de rejeição. E isso gera uma paz que não depende de circunstância. Quantas vezes você já ficou revivendo uma conversa na cabeça, pensando no que deveria ter dito, se defendendo mentalmente horas depois? Isso é dependência da opinião. É sua mente tentando consertar uma imagem. Mas a imagem nunca ficará perfeita. Sempre haverá alguém que não gosta, sempre haverá alguém que interpreta errado. E quando você aceita isso de verdade, algo relaxa dentro de você. A imunidade começa quando você para de tentar controlar a narrativa que os outros têm sobre você. Você não tem controle sobre isso. Cada pessoa vê o mundo através das próprias feridas, das próprias crenças. Você pode ser a mesma pessoa e ser amado por uns e odiado por outros. Isso não define quem você é. Define o olhar de quem observa. O sufismo ensina desapego. Desapego não é indiferença, é liberdade. É não se agarrar ao elogio, é não se agarrar à crítica, é entender que ambos são passageiros. Hoje te aplaudem, amanhã te questionam. Se sua identidade muda junto com isso, você nunca será estável. E estabilidade é poder. Você quer força real? Então aceite que não nasceu para ser unanimidade. A tentativa de agradar todos é a forma mais rápida de trair a si mesmo. E cada vez que você se trai para ser aceito, sua autoestima enfraquece um pouco mais. Depois você não entende por que se sente pequeno. É porque está vivendo distante do seu centro. Rumi sempre apontava para a experiência direta. Não é teoria, é vivência. Experimente hoje agir de acordo com sua verdade em algo pequeno e observe o medo surgir. Observe a vontade de se justificar. Observe o desconforto. Não fuja. Fique. Esse é o treino. Cada vez que você suporta esse desconforto sem recuar, sua imunidade cresce. Você não precisa que todos concordem com você para continuar seu caminho. Você precisa de clareza interna. Quando a clareza é forte, o barulho externo perde intensidade. Não some completamente, mas não governa mais. Você ouve, avalia, decide e segue. Existe uma pergunta que pode mudar tudo. Se ninguém pudesse te julgar, quem você seria? Como você falaria? Como você se vestiria? O que você faria? A resposta para isso está mais próxima da sua essência do que a versão que você mostra ao mundo por medo. E quando você começa a viver dessa forma, algo curioso acontece. Algumas pessoas passam a te respeitar mais, porque segurança é magnética. Mas isso é consequência, não objetivo. Se você buscar respeito, volta para a dependência.
Se você viver a verdade, o respeito vem ou não vem, e você continua inteiro do mesmo jeito. Agora imagine sustentar isso nos momentos de pressão real, em discussões, em críticas públicas, em rejeições claras. É aí que a prática precisa ser profunda. É aí que você precisa lembrar que sua identidade não está nas mãos de ninguém, e que a única opinião que realmente define seu caráter é aquela que nasce da sua consciência limpa. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais percebe que a verdadeira prisão nunca foi o que os outros disseram, foi o quanto você acreditou que precisava ser aceito para existir. E se essa necessidade cair completamente, quem você se torna? Como diferenciar crítica útil de julgamento tóxico sem se fechar emocionalmente começa com uma pergunta simples e brutal. Isso está me ajudando a crescer ou está tentando me diminuir? A crítica útil aponta comportamento, não ataca a identidade. Ela dói, mas constrói. Já o julgamento tóxico tenta te reduzir, te encaixar, te envergonhar. E enquanto você não aprende a separar os dois, tudo vira ameaça. Você entra em defesa automática, ou se fecha, ou explode. E nenhum desses caminhos é imunidade, é reação. Rumi ensinava que maturidade espiritual é capacidade de ouvir sem perder o centro. Ouvir não é se submeter, é filtrar, é escolher o que entra e o que não entra. Você precisa parar de tratar toda opinião como verdade absoluta. A maioria das opiniões é projeção. Pessoas falam a partir das próprias dores, medos e limitações. Quem tem medo da própria liberdade vai chamar sua coragem de irresponsabilidade. Quem tem medo de ser julgado vai te julgar primeiro. Se você absorver tudo isso, você vira depósito emocional dos outros, e não foi para isso que você nasceu. A imunidade cresce quando você começa a perguntar: isso toca minha consciência ou só toca meu orgulho? Se toca sua consciência, ajuste. Se toca só seu orgulho, respire e solte. O orgulho quer reagir, a consciência quer aprender. Rumi falava sobre refinar o interior, não sobre defender a imagem, e enquanto você estiver defendendo imagem, você estará frágil. Existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes você chama de crítica algo que é apenas frustração sua refletida na fala do outro. Você já estava inseguro. A pessoa fala algo pequeno e vira tempestade. Não é a frase, é a ferida antiga. E enquanto você não cura essa ferida, qualquer comentário vira gatilho. A imunidade não é blindagem, é cura interna. No sufismo, o trabalho é interno antes de externo. Você observa suas reações. Você observa onde ainda dói demais, onde ainda existe necessidade de provar valor, e em vez de culpar o mundo por te julgar, você usa cada julgamento como espelho, não para se diminuir, mas para se conhecer. Isso é força espiritual real. Mas preste atenção, conhecer-se não é concordar com tudo que dizem sobre você, é ter clareza suficiente para dizer: isso não me define. Quando alguém tenta te rotular, você não precisa aceitar. Você também não precisa lutar desesperadamente. Você simplesmente não veste o rótulo. Você permanece quem você é. Rumi falava sobre o ser humano como um oceano, e o que os outros dizem são apenas ondas na superfície. Se você vive na superfície, qualquer onda te derruba. Se você mergulha, o movimento externo quase não te alcança. A pergunta é: você está vivendo na superfície da sua identidade ou mergulhou na profundidade do seu ser? A opinião dos outros só domina quem não tem clareza de propósito. Quando você sabe para onde está indo, as vozes laterais perdem força. Você pode ouvir, mas não desvia a rota por qualquer comentário. E essa clareza não nasce de aprovação. Nasce de silêncio interior. Nasce de alinhamento com sua verdade. Seja sincero. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por medo do que iam pensar? Quantas oportunidades você perdeu tentando preservar imagem? Isso custa caro, custa sonhos, custa autenticidade, custa tempo, e tempo não volta. A cada dia que você vive em função do olhar alheio, você está atrasando sua própria vida. O método Sufi não é agradar mais, é depender menos de aplauso, depender menos de validação, depender menos de concordância. E isso exige prática consciente. Toda vez que você percebe que está moldando sua fala só para evitar julgamento, pare, respire, pergunte: isso é verdade para mim? Se for, fale. Se não for, silencie por integridade, não por medo. Existe um ponto em que você percebe que não precisa convencer ninguém sobre quem você é. Isso traz uma paz quase estranha no começo. Você para de explicar demais, para de justificar cada decisão, para de pedir permissão emocional.
E isso muda completamente sua postura no mundo. Mas cuidado com a armadilha do isolamento. Imunidade não é se afastar de todos, é continuar aberto, mas não dependente. É escutar com maturidade, é aceitar que às vezes você vai errar. E quando errar, você corrige por consciência, não por vergonha. Vergonha é filha da dependência da opinião. Consciência é filha da verdade interior. Se alguém aponta um erro real e você percebe que é verdade, você agradece internamente, porque isso te fortalece. Agora, se alguém tenta te diminuir sem fundamento, você não precisa absorver. Você não precisa se contaminar. Rumi falava sobre ser estranho no mundo, não no sentido de esquisito, mas no sentido de não pertencer às expectativas limitadas. Quem vive pela verdade interior muitas vezes não se encaixa. E tudo bem, o encaixe perfeito muitas vezes é prisão confortável. Você precisa aceitar que ser você mesmo vai gerar desconforto em algumas pessoas, e isso não é sinal de erro, é sinal de autonomia. Quando você para de buscar aprovação, algumas relações mudam. Algumas se aprofundam, outras se afastam. E isso é natural. Imunidade à opinião não significa ausência de dor. Significa ausência de submissão. Você pode sentir incômodo, mas não se desmonta. Pode ouvir algo duro, mas não perde sua essência. Pode ser rejeitado, mas não perde seu valor. O valor não está na boca de ninguém. Está na sua consciência limpa. Está na sua integridade. Está na coerência entre o que você pensa, fala e faz. E quando essa coerência cresce, a necessidade de aprovação diminui. Você quer saber o sinal de que está ficando imune? Você começa a agir mesmo com medo de julgamento. Não espera a aprovação para começar. Não espera o aplauso para continuar. Você faz porque é verdadeiro para você. E quanto mais você faz isso, mais percebe que o julgamento dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. E essa percepção não é arrogância, é lucidez. É maturidade espiritual. Agora imagine viver anos assim, sem se curvar, sem se vender emocionalmente, sem se moldar por medo. Isso é liberdade real, e liberdade real assusta quem nunca provou. E se a sua maior prisão sempre foi o medo de ser mal visto? O que acontece quando você finalmente decide que prefere ser verdadeiro a ser aprovado? Como fortalecer sua coragem para se posicionar mesmo sob pressão começa no momento exato em que seu coração acelera e você sente aquele medo antigo de ser julgado. É ali que a batalha acontece. Não é no comentário em si, não é na crítica em si. É no segundo em que você pensa, melhor ficar quieto. Esse segundo define sua liberdade ou sua prisão. E Rumi, como mestre do coração, nunca ensinou a fugir desse momento. Ele ensinou a atravessar. A coragem não nasce quando o medo some. Ela nasce quando você decide falar mesmo com o medo presente. Você sente o peso da opinião porque ainda associa a rejeição com perda de valor. Mas valor não evapora porque alguém discordou de você. O que evapora é a imagem que você construiu para ser aceito. E talvez seja essa imagem que precise morrer. O sufismo fala sobre morrer antes de morrer. Isso significa deixar morrer o ego que depende da aprovação. Cada vez que você se posiciona com verdade, uma parte do ego frágil se dissolve. Sob pressão, seu corpo reage, mãos suam, voz treme. A mente cria cenários de humilhação. E nesse instante você tem duas opções: recuar para preservar imagem ou avançar para preservar integridade. A maioria escolhe imagem. Poucos escolhem integridade, e é por isso que poucos são realmente livres. Porque liberdade exige suportar o desconforto de não ser aceito por todos. Rumi falava sobre o fogo que purifica. O fogo não é confortável. Ele queima o que é falso. Quando você se posiciona mesmo sendo criticado, você entra nesse fogo e algo dentro de você se fortalece. Você percebe que sobreviveu, que o mundo não acabou, que a rejeição não te destruiu. E essa experiência prática muda seu sistema interno. A imunidade cresce pela repetição. Não é um clique mágico, é treino. Hoje você se posiciona em algo pequeno, amanhã em algo maior. Cada vez que você escolhe verdade em vez de aprovação, seu centro fica mais firme. E quando o centro fica firme, a opinião externa começa a perder força naturalmente. Mas existe um detalhe profundo que quase ninguém percebe. Muitas vezes você não tem medo da opinião. Você tem medo de perder pertencimento. Você quer ser parte, quer ser incluído, quer ser amado, e isso é humano.
O problema é quando você troca autenticidade por pertencimento, porque pertencimento comprado com falsidade custa sua alma. O sufismo não nega a necessidade de conexão. Ele apenas ensina que conexão verdadeira nasce da autenticidade, não da adaptação constante. Se alguém só te aceita quando você se dobra, isso não é conexão, é condicionamento. E você não nasceu para viver condicionado pelo medo. Você precisa começar a se perguntar: o que é mais importante, ser coerente comigo ou ser aceito por todos? Essa pergunta é desconfortável, porque às vezes a resposta exige perdas, mas perdas que te libertam são melhores do que ganhos que te aprisionam. Rumi apontava para o centro interior como fonte de estabilidade. Quando você vive a partir desse centro, você não entra em guerra por qualquer opinião. Você também não se esconde. Você simplesmente permanece. E permanecer é mais poderoso do que reagir. Sob pressão, respire, não para fugir, mas para lembrar quem você é. Lembre que você não é a versão que precisa agradar. Você é a consciência que escolhe. E essa escolha é sua. Ninguém pode tomar isso de você. Existe algo profundamente libertador em aceitar que algumas pessoas não vão gostar de você. Quando você aceita isso de verdade, você para de tentar controlar a percepção alheia. E quando para de tentar controlar, você ganha energia. Energia que antes era gasta tentando manter imagem. A opinião dos outros só domina quem ainda está buscando validação constante. Quando sua validação vem da sua própria consciência, você se torna menos vulnerável. Não porque virou insensível, mas porque deixou de depender. Imagine uma vida onde você fala o que precisa falar sem medo de ser rotulado. Onde você escolhe seus caminhos sem consultar o tribunal invisível da opinião alheia. Onde você aceita que críticas fazem parte do caminho, mas não definem seu valor. Isso é imunidade real. Rumi dizia que aquilo que você busca está buscando você. E talvez o que você busca seja essa liberdade interna, mas ela não vem sem enfrentamento. Não vem sem atravessar olhares tortos. Não vem sem sustentar sua posição quando a pressão aumenta. Muitas vezes, a pressão externa revela o quanto você ainda está preso internamente. Se uma crítica pequena te desmonta, não é sobre a crítica. É sobre a fragilidade do seu centro. E isso não é motivo de vergonha, é ponto de trabalho. A prática é diária. Observe quando você quer se explicar demais. Observe quando quer justificar cada decisão. Observe quando quer convencer todos de que está certo. Isso é necessidade de aprovação disfarçada de argumentação. Nem toda discordância precisa de defesa. A verdadeira força é saber quando falar e quando calar, mas não por medo, por escolha consciente. Quando você age por escolha e não por reação, você assume o controle da sua vida emocional. Você não controla o que pensam de você, mas controla como reage, e essa diferença é gigantesca. Enquanto você tenta controlar percepção, você sofre. Quando controla a reação, você cresce. A cada vez que você sustenta sua verdade sob pressão, você ensina seu sistema interno que é seguro ser você mesmo. E essa sensação de segurança interna é o começo da imunidade. E então surge a pergunta que muda tudo. Se você já sabe que nunca agradará a todos, por que ainda tenta? O que exatamente você está tentando proteger? E o que aconteceria se você parasse agora de viver sob esse peso invisível? Se você chegou até aqui, uma coisa já ficou clara. A opinião dos outros só tem o poder que você entrega a ela. Ninguém pode definir seu valor sem sua permissão. Ninguém pode diminuir sua essência sem que você aceite o rótulo. E enquanto você continuar vivendo para ser aceito, continuará se afastando de quem realmente é. Rumi não ensinou submissão ao julgamento. Ele ensinou retorno ao centro. Ele ensinou que quando você se ancora na verdade interior, o barulho externo perde força. A crítica vira som. O elogio vira som. E você permanece, firme, inteiro, vivo. A verdadeira imunidade não é indiferença, é estabilidade, é saber quem você é mesmo quando discordam, é agir com consciência mesmo sob pressão, é não precisar se explicar para existir. E isso muda tudo. Agora a pergunta não é mais, o que vão pensar? A pergunta é, você está disposto a viver sem pedir permissão emocional? Se esse conteúdo te confrontou, compartilhe com alguém que ainda vive preso à opinião alheia. Comente, eu escolho o meu centro. E se inscreva, porque o próximo passo é ainda mais profundo e vai mexer diretamente na raiz da necessidade de aprovação.